18 de março de 2025, agora leu na hora certa. Eu comecei essa live uma hora antes, acredito, tô ficando doido. Hoje é a segunda live do dia e agora eu recebo Daniela Copete Cravo para falar para a gente de venda casada no mercado digital, uma obra que traz uma análise interessantíssima sobre o que estamos vivendo em nossas vidas privadas digitais, se é que a gente pode chamar disso, e aqui ela está. Deixa eu ver se ela aceitou aqui o convite. Aceitar novamente. O Instagram é engraçado, a gente fica aceitando. Olá, Daniela. Oi, boa noite, tudo bom? Eu tô ótimo, e você? Tudo bem também. E aí? Um Quer- prazer estar falando com você, conhecendo essa nova obra. Mas eu quero saber o seguinte: o que essa obra resolve? Essa é a grande questão hoje, né? As pessoas de imediato buscam uma resposta. Depois a gente fala um pouco mais sobre ela. O Com que essa obra certeza. resolve? Olha, eu acho que essa obra resolve talvez um problema financeiro que a gente vai, né? Estamos gastando mais o nosso dinheiro em produtos talvez que a gente não deseje por vendas casadas que estão sendo feitas no mercado de tecnologia e que a gente nem tem conhecimento muitas vezes a esse respeito. Então, eu acho que, no mínimo, essa obra vai possibilitar para a gente uma economia no bolso do consumidor, além de permitir o direito de escolha do consumidor. Magnífico! Estamos já a caminho de uma resposta em torno dessa obra, que traz, inclusive, dois termos técnicos que eu desconhecia: o bundling e o tagging. Como é que é isso? Primeiro me corrige, né? Minha pronúncia está toda errada. Mas me corrige o que são esses institutos, Daniela. Ah, claro, com certeza. Então, o livro ele versa sobre vendas casadas, né? E esse tema, apesar de que é uma prática muito comum nos mercados, né? Ele é pouco explorado ainda doutrinariamente. A gente já tem alguns julgamentos, né, por parte principalmente do STJ no tema. Mas a gente ainda se utiliza muito da doutrina norte-americana, por isso os dois temas, né, do bundling e do time. E qual é a diferença, né, entre uma e outra? É a forma de exercício da venda casada por aquele que está cometendo ali uma infração à ordem do consumo e também uma infração à ordem econômica. Então, eu posso fazer, né, um condicionamento da venda de um produto ou um serviço à venda e de um produto ou outro serviço, né? Então, condicionar dois produtos ou serviços independentes à venda de um, ao condicionar a venda do outro. Ou eu posso integrar dentro de um pacote, né, único, como se fosse uma coisa só. E é justamente isso que acontece no mercado de tecnologia. Então, a gente tem muitas vezes produtos que parecem ser um produto só, mas que, na verdade, eles poderiam ser vendidos separadamente, mas para fins de alavancagem de mercado, domínio de mercado, exploração do consumidor, eles acabam sendo apresentados de forma única, né? Impossibilitando, então, o direito de escolha. Em última análise, isso acaba, eventualmente, né, aumentando aí os custos para o consumidor. E, Daniela, existem meios da gente se defender ou negar isso? Porque quando eu vou contratar, por exemplo, eu vou usar um exemplo fictício, o pacote escritório, tá? Aham. Eu vou contratar o pacote escritório. Eu tenho como virar para o fornecedor e falar: olha, eu não quero as planilhas, eu só quero o editor de texto? Não, eu acredito assim que na visão individual do consumidor é muito difícil, né, ter esse poder de barganha, digamos, de negociação. É, Justamente porque a gente percebe que, principalmente, fornecimento de sistemas, softwares, hardware ou qualquer tipo de tecnologia, de serviços tecnológicos atualmente, eles são muitas vezes fornecidos por grandes empresas, empresas multinacionais e que são big players, inclusive, que são big techs, né? é. Uma das maiores empresas do mundo, não só no âmbito de tecnologia, como de todos os outros ramos. Então, eu acredito que a solução não seja individualizada, mas sim que haja, né, mecanismos coletivos, sejam ações civis públicas, atuação dos ministérios públicos, de agências reguladoras,
para que haja, né, um tipo de regulação desses atores, para que eles estejam, né, sob supervisão, monitoramento e também regulados aí apropriadamente para o mercado digital, coisa que até hoje, né, a gente vê que o mercado digital ele evoluiu tão rápido, mas ele não foi acompanhado da devida regulação ou dos devidos mecanismos dentro deste mercado. Então, para o consumidor, para o usuário final, né, o destinatário final desses bens, é indispensável que haja alguns mecanismos regulatórios e que as autoridades, então, competentes possam exercer aí a sua supervisão desse mercado e atuar, seja de forma sancionatória ou não. Daniela, Oi. existiria a possibilidade de acionarmos o Ministério Público, por exemplo, para há uma hipossuficiência, estamos ali diante de interesses, posso dizer, difusos e coletivos. Você acha que caberia um acionamento do Ministério Público? Com certeza, com certeza. Todos nós somos consumidores e, sendo consumidores, todos nós somos vulneráveis, né? Isso é uma condição básica de todo consumidor. E ainda há as vulnerabilidades ainda mais agravadas, né? Em alguns casos. Então, sim, estamos diante de uma relação de consumo quando a gente contrata um pacote da Microsoft, quando a gente tem o sistema operacional iOS ou Android, que vem embutido alguns tipos de soluções que a gente não tem muita escolha, ou que já vem pré-configurado determinadas ferramentas, somos todos consumidores. E lembrando que já tem a jurisprudência da STJ há muito tempo, né? Que mesmo serviços que sejam, inclusive, gratuitos, né? Como há uma remuneração indireta, nesses serviços estamos diante aí de uma relação de consumo e há incidência do CDC. Então, existe toda uma rede, né, de proteção ao consumidor, desde os PROCON, Senacom, Ministério Público, entre outros, que estão sim aptos a atuar, e cada vez, né, essa busca por uma coletivização do direito, não mais ações individuais, mas sim, né, no âmbito coletivo, é cada vez mais indispensável, principalmente em situações que desafiam a doutrina mais básica e os conceitos mais básicos. Outra coisa importante é lembrar também do próprio CAD, que também pode atuar, né, nessas matérias, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A gente tem acompanhado aí ao longo dos anos, e o próprio livro fala sobre isso também, de como as autoridades antitrust devem se readequar ou redefinir o seu papel diante do mercado digital. Então, o livro fala sobre isso também, sobre o papel dessas autoridades. A gente também tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que também tem um papel nisso, porque às vezes a venda casada pode vir também ser alavancada por algum ilícito decorrente do uso dos dados, entre várias outras aí possibilidades. Magnífico. Ao prefaciar a sua obra, o ministro do Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva, ele fala que no livro você trata do conceito de servitização, o que para mim, até receber o seu livro em casa, era uma novidade. Eu queria que você contasse um pouco, eu queria que você contasse um pouco desse conceito, para que a gente possa aqui expandir as margens da sua atuação acadêmica e, obviamente, o advogado perceber mais valor ainda no livro como uma ferramenta indispensável para o trabalho dele na advocacia. Eu acho que esse é um termo novo, inclusive no Brasil. Não sei se já foi falado ou tratado por alguma obra jurídica, artigo, etc. Eu conheci esse termo ano passado, quando eu estive em Maribor. Já ouviu falar de Maribor? Sabe onde fica? Não, Maribor fica na Eslovênia. meu Deus. A Eslovênia é um país pequeno ali que está do lado da Sim, Itália, da Áustria, né? Áustria. E, enfim, tem uma universidade lá e eu tive a honra de conhecer uma professora extremamente gentil, inteligente e super generosa que disponibilizou seu tempo para me conhecer, que é a professora Janja, e ela tem uma obra só sobre mercados digitais, né, a questão da regulação da União Europeia, e ela estudou muito essa questão da servitização. É um termo estranho, né? É um termo diferente em português, Sim, mas acho que essa é a tradução. E o que é isso? Existe uma tendência, né, não só na União Europeia, mas uma tendência dos mercados de tu adicionar a produtos algum tipo de serviço. Isso agrega valor, né? Então, tu consegue oferir mais lucros e até trazer mais benefícios para o consumidor. Então, sempre
agregar, né, funcionalidade, serviços ou algum tipo de adicional a algo que antes era uma venda meramente de um produto. Pode ser algo parecido como, tipo, tem as assistências técnicas, entre outros. E aí, isso é uma tendência, principalmente no mercado digital, né? Que a gente tem vários tipos. O mercado digital, o próprio conceito de produto e serviço, ele sofre, né? Novos insights, novas roupagens, né? A gente tem até as discussões se as normas do CDC também seriam capazes, né, de incidir sobre produtos, por exemplo, que são consumíveis digitalmente, né? E aí a gente fala, por exemplo, do direito de arrependimento. Como é que a gente vai aplicar o direito de arrependimento num produto que ele é consumível naquele momento digital? Então é um PDF que tu já baixou, É, e aí, né? né? Concordo, concordo demais. Então, mas assim, esse tema, né, é muito explorado por essa professora lá, que é uma professora assim que tem levado esse tema também em vários outros países ali da União Europeia. E ele pode incidir com relação à venda casada, até que ponto, né, a combinação de um produto com um serviço no mercado digital poderia ou não configurar uma venda casada. E tudo vai depender da forma como isso é apresentado e da possibilidade ou não de tu adquirir isso de uma forma livre, espontânea, né, separadamente, sem que tu haja, né, incorra num custo altíssimo e seja uma mera oferta aquela possibilidade da combinação de um produto junto com um serviço. Ótimo. Daniela, o nosso amigo José Luiz de Moura Faleiro Júnior, certa vez me deu um insight maravilhoso para a gente poder fazer um sobrevoo sobre a obra, né? Que seria uma passagem rápida sobre o sumário dela. Assim, desse modo, as pessoas que estão nos Ah, ouvindo ao vivo ou em reprise, no Spotify, na Amazon, na Martins Fontes, enfim, no YouTube, em qualquer canal, eles conseguem ter uma ideia da dimensão do seu trabalho. Então, eu vou fazer isso, tá bom? tá bom, vamos Teu lá. livro maravilhoso começa com a relação entre a defesa da concorrência e defesa do consumidor. Você me interrompa quando você achar necessário, tá? O capítulo 2 ele vai para a harmonização e coordenação entre a defesa da concorrência e a defesa do consumidor. Temos no capítulo 3 as condutas abusivas, um dos pontos altos da obra. E a gente chega no capítulo 4 justamente com a venda casada, para no capítulo 5 então, abordarmos o mercado. Abordarmos é muito bom, né? Eu e você escrevendo o livro. Abordarmos o mercado digital. E o capítulo 6 com a venda casada no mercado digital, que é propriamente o tema da obra, com o último capítulo sendo as considerações finais. Então você faz uma linha histórica ali para conduzir o seu raciocínio, não é isso? Isso, exatamente. A gente vai basicamente utilizando o método dedutivo, né? Eu vou do geral até o específico. Sim. E acho que é legal compartilhar também que esse é um livro que eu queria já ter lançado desde 2013, então obrigada, Editora Foco, por realizar esse sonho. Eu estudei as venda casada quando eu estava no meu mestrado, e quando eu fui para o doutorado, em 2015, eu comecei a frequentar alguns fóruns de internet, etc. E aí eu tive muita vontade de migrar para essa questão do mercado digital. Então, sempre gostei da interface consumidor, direito à concorrência, e no doutorado dei um passo a mais, mesclando ainda mais com direito nessa questão do digital. Digital. Naquela época, eu fiz daí a minha tese sobre portabilidade de dados, e aí, nesses últimos anos, né, eu tenho estudado muito a questão digital. Hoje, o direito digital, ele é um curso, ele é uma disciplina obrigatória, né, nos cursos de direito, inclusive, né? Sou professora atualmente de direito digital, então, Parabéns. praticamente desde que eu defendi minha tese de 2018 até agora, eu vivo muito, eu respiro direito digital. Até compartilhar contigo, Léo, que além de ser professora de direito digital, eu também hoje sou a procuradora-chefe da Procuradoria de Transformação Digital e Inovação aqui da PGM, que a gente acabou Uau! de criar, justamente porque é uma temática indispensável. Hoje, 99% dos processos na justiça brasileira, que somam 89 milhões de processos, eles são todos digitais, né? Então, tu imagina o número, o fluxo de dados, de informações, enfim, de intimações todas que tramitam de forma digital.
E isso tem um impacto gigantesco em infraestrutura, em tecnologia, em serviços, em inteligência artificial. Então, enfim, estou respirando aí 100% há algum tempo, 100%. Hoje, atualmente, principalmente 100% digital. 2025 é totalmente digital. E aí eu quis fazer isso. Eu peguei aquele estudo lá de 2012, atualizei tudo que o STJ já julgou sobre vendas casadas, não só no mercado digital, mas como um todo. E aí fiz esse diálogo com a realidade digital. E eu acho que isso foi super bom por 2 pontos, tá? Atualmente a gente tem um projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional para a regulação das Big Techs, né? Que tem tudo a ver com a temática. Temática, claro. Uma regulação. E segundo, porque desde o ano passado, em 2024, se começou a implementação do Digital Market Act, DMA, na União Europeia, que justamente é o texto que aqui o Brasil está pensando em fazer igual, que é justamente para a regulação das Big Techs, que é a proposta do livro, né, ali, essa temática. Especificamente no DMA, na União Europeia, tem a vedação às vendas casadas pelos gatekeepers. E os gatekeepers, né, que são as big techs, as grandes empresas, que são já Google, Microsoft, Apple, Meta, entre outros, já estão, né, obrigados a seguir essas medidas regulatórias lá no âmbito da União. Lá. Então, eu acho que a gente teve muito o timing do livro, né? E um amadurecimento aí de alguns anos de estudo. E, mais uma vez, obrigada aí É isso. Uma Foi, honra pra gente. deixa eu ser um pouco suspeita, mas ficou lindo, né? O livro ficou muito bonito. A capa tá bonita. Não só lindo, mas o livro é muito fácil de ser escrito, mesmo com a complexidade do tema e com a profundidade com a qual você aborda cada um desses itens que passamos aqui no sumário. Para quem não conhece a Daniela, aproveitando que você está aqui, a Daniela é procuradora do município de Porto Alegre, doutora e mestre em Direito pela UFRGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorado na Faculdade de Direito, também da mesma universidade, premiada no 5º Prêmio de Monografia do CAEE, autora do livro Direito à Portabilidade de Dados, grande editora. Foi professora substituta da Faculdade de Direito da Universidade Federal, visitante de investigação da Faculdade de Direito da Universidade do Chile, participou da pesquisa financiada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, participa de fóruns e foi assessora do Ministério Público Federal junto ao CADE. Logo, tem muita aptidão para escrever essa obra que chega em um momento super oportuno, como ela destacou. Agora, Daniela, o quão estamos distantes da aplicabilidade dessa realidade que existe já na União Europeia? Eu acho que a gente está bem distante. Eu acho que, inclusive, mesmo que saia uma legislação, isso não vai garantir a efetividade. E assim, porque eu pego pela experiência da própria LGPD, né? Então, a gente já tem a LGPD desde 2018, a gente já tem a NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, desde 2020, e a gente ainda tem milhões de pontos a serem regulamentados, né? Que ficou a cargo aí da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, assim, é um caminho longo, né? Então, sabe-se lá quem seria a autoridade regulatória dessas Big Techs, se discute se seria a Anatel, se a Anatel seria competente para isso ou não, se teria a possibilidade de ser, né? Então, assim, são muitas incertezas, né? E o mercado, ele tem várias questões, né, problemáticas, como a própria teoria da captura, são empresas muito grandes, empresas muito poderosas, enfim. Então, são problemas depois administrativos, né? Que a gente vai ter que repensar. Então, assim, em concreto, acho que a gente está bem um pouco distante, mas eu acho que, enfim, é algo que a gente precisa evoluir e estar atento aí. E também o próprio CAD, né? O próprio livro também, ele faz uma análise sobre as decisões do CAD e como é que o CAD tem enfrentado o mercado digital. E no início, pelo menos, né, alguns dois anos atrás, assim, se a gente for para trás, tu vê que o CAD ainda é muito tímido, né? Muito, muito cauteloso ainda. Então, Sim.
também é um papel que o CAD pode assumir cada vez mais, então o livro também pode ajudar, né, nos julgamentos que sejam enfrentados aí pela nossa Autoridade de Defesa da Concorrência no Brasil. Magnífico. Daniela, eu só posso agradecer a sua presença, a participação, a escolha da editora, confiar um trabalho como esse a nós, nos honra muito. Então, eu deixo as palavras finais para você. Eu que agradeço, é uma grande alegria poder compartilhar, poder contar com a Foco. Que nem eu falei, o livro ficou muito bonito, o livro ficou muito bem, né, estruturado. Tudo, né, é muito bem feito pela Foco e o pós, né, e a própria venda de vocês, tudo é uma editora assim que a gente tem muito carinho, né? Eu acho que a editora Foco ela tá muito consolidada, principalmente não só, né, óbvio que ela tem várias frentes, mas principalmente no mercado digital. A gente tem, assim, livros incríveis pela Foco, né? Eu acho que, assim, não tem como falar hoje em direito digital e não ir para os livros da Foco. E, então, assim, para mim é uma grande alegria. Então, agradecer e esperar aí que o livro possa chegar a todos aqueles que estão interessados e que têm, né, uma expectativa aí de trabalhar, de estudar essa área, porque é a área do futuro, né? Eu digo isso para meus alunos, o direito digital, ele não vamos ter como fugir dele, né? Então, não adianta, a inteligência artificial já está aí, todos já estão usando, então temos que estar atentos a todos os temas que tocam aí o direito digital, como é o tema aqui desse livro. Magnífico. Agradeço a todos que participaram, a todas que estiveram aqui conosco, desejando uma ótima leitura. Lembrando que no site da Foco, sem qualquer compromisso, sem deixar o número do cartão de crédito, as pessoas conseguem baixar a degustação e conhecer as primeiras páginas da obra e assim se encantarem com o trabalho de Daniela Copete Cravo, que nos brinda com essa obra maravilhosa. Muitíssimo obrigado, Daniela. Até o nosso próximo encontro. Espero que seja breve, que outras produções venham a lume o quanto antes. Eu que agradeço. Olha, muito, muito obrigada. Gratidão por tudo. Olha, vocês foram incríveis. Obrigada mesmo. Nós é que agradecemos. A todos uma boa noite, fiquem com Deus, com saúde e até o próximo encontro. Obrigado, Daniela. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.